Agora é hora de comprar Bitcoin? Ainda dá tempo? Essa é a pergunta que a maioria das pessoas está fazendo nesse momento. Por quê? Porque a grande maioria das pessoas acabou perdendo a oportunidade de fazer uma acumulação de Bitcoins, de comprar barato enquanto a gente estava tendo oportunidade. E agora as pessoas estão com medo de que esse movimento que a gente está vivendo seja não só um movimento de repique para poder continuar caindo, mas seja possivelmente a volta de um movimento estendido de alta no mercado de cripto. E aí muitas pessoas começam a se perguntar, será que ainda dá tempo de comprar? Agora está em um bom momento, 74 mil dólares por unidade? O que eu faço agora? É sobre isso que a gente vai conversar nesse vídeo de hoje aqui no canal. Então, se você não é inscrito, se inscreve para não perder o conteúdo que a gente produz, que é um dos melhores conteúdos de criptomoedas que você vai encontrar no Brasil. Compartilha com os amigos, deixa o like, deixa comentário, me segue no meu Instagram, brunocosta.019, o arroba tá na tela para vocês poderem ver, e tem o link na descrição do vídeo para vocês encontrarem o meu Instagram com maior facilidade. Bom, galera, vamos lá, primeiramente, começando aqui, relembrando vocês, né, que nos últimos meses aqui no canal, desde o dia 5 de fevereiro, a gente vem falando fortemente de compras em Bitcoin por conta do movimento que a gente viu diante da análise on-chain. A análise on-chain é o ouro do mercado de criptomoedas. Diante da análise on-chain, você consegue olhar e ver o que os grandes players estão fazendo dentro do mercado. E se tem uma coisa que você deve fazer nesse mercado é copiar o movimento dos grandes players. Por quê? Porque são eles quem ganham dinheiro. 90% das vezes eles estão corretos e o restante dos investidores estão equivocados. Então, basta você olhar o que eles estão fazendo, seguir o movimento que eles estão executando, que você tende a ganhar muito dinheiro pensando no longo prazo. A gente passou aqui muito tempo vendo o período acumulativo dos players. A gente viu aqui milhares de bitcoins sendo acumulados dentro dessa região. A gente chegou a contabilizar 2 vezes o número de bitcoins sendo acumulado entre 60 e 70 mil dólares por unidade. Na primeira vez a gente contou 2 milhões e 100 mil bitcoins. Na segunda vez já era 2 milhões e 500 mil bitcoins acumulados dentro dessa região. Mostrei para vocês que as carteiras que estavam fazendo o processo acumulativo eram as grandes carteiras, eram os grandes players em si, que já estão nesse presente momento aqui com mais de 1,2 milhões de bitcoins acumulados desde que esse movimento que a gente começou aconteceu. Mostrei para vocês aqui também que as ordens deles estavam todas posicionadas e nunca foram tiradas daqui desde que surgiram e que todas as vezes que as ordens de compra deles eram executadas, eles acabavam executando o movimento de compra dentro do mercado em si. Mostrei para vocês em diversos vídeos aqui do canal, se a gente pegar para poder ver a minha própria posição, ó, 2 meses atrás, acabei de comprar pesado Bitcoin. Aí depois produzi aqui para vocês aqui um outro vídeo, aproveite essa oportunidade. Depois produzi esse aqui, grandes baleias comprando, onde eu mostrei o processo acumulativo deles acontecendo. Postei esse aqui, all-in Bitcoin, estou 100% comprado nesse momento. Recebi muito hate nesse vídeo aqui, se vocês voltarem para ver esse vídeo, vocês vão ver o tanto de hate que eu tive nesse vídeo que eu produzi. Enfim, já tem tempo que eu estou falando para vocês sobre oportunidade de compra, sobre esse movimento atual que está acontecendo no mercado. Nesse vídeo eu falei fortemente sobre isso, sobre uma alta que poderia vir no mês de abril. Inclusive, no último dia que a gente teve aqui uma boa oportunidade dentro do mercado, eu produzi esse vídeo aqui, ó, Bitcoin derretendo, o que fazer agora? Se ligue no trecho desse vídeo aqui, ó. Deixa eu até aumentar o volume para vocês poderem escutar bem. Segurando essa região como região de suporte, eu inclusive, caso tivesse mais dinheiro ou caso não estivesse posicionado na operação ainda, aumentaria a minha mão nessa região aqui que a gente sabe, por conta da sobrevenda, por conta de destaque sobre uma região de suporte. Principalmente porque a gente poderia colocar um stop bem curto aqui, né? Vamos supor, se perder essa região aqui, provavelmente vai voltar para poder retestar antes de cair novamente. E aí você poderia botar o stop. Pô, perdeu aqui, voltou, retestou, stop, e aí fico de fora e vejo o que vai acontecer. Então acho que, além de eu estar confiante no movimento ainda por conta da ordem aqui dos grandes players, eu montaria mais posições caso eu tivesse capital nesse preço aqui em que a gente está. Então, talvez se você deixou para estopar as suas operações aqui nesses preços que a gente passou aqui atrás, estopou no 0 a 0, ou realizou lucro, acho que está interessante para poder tentar pegar aqui mais uma outra entrada em si e deixar o stop dessa forma como... Olha só que coisa linda, não é mesmo? O Bitcoin estava aqui 66 mil dólares por unidade. Eu falei de fazer a entrada aqui na região
inferior do canal, né, que era aqui próximo dos 66 mil dólares em que a gente estava, e olha só o tanto que o preço do Bitcoin se movimentou de lá para cá. Já subiu aqui 12% e aqui já subiu 15% se a gente for pegar o movimento do topo em si. Ou seja, se você tivesse entrado naquele momento que eu falei, entrado quando eu falei sobre isso aqui no canal, você já teria conseguido pegar um lucro de 15% sobre o seu patrimônio, ou então está com um lucro de pelo menos 12% sobre o seu patrimônio nesse presente momento, com um stop bem curtinho. Eu não só falei que eu faria, não só falei que você deveria entrar, falei o stop e tá aí. Mais uma operação que você deixou de aproveitar, né? Se você não é inscrito no canal, então você sabe o tanto de conteúdo de valor que você tá perdendo. Mas agora, respondendo a principal pergunta do vídeo, se agora é hora de comprar, se ainda dá tempo. E não, galera, agora não é hora de comprar. Agora já está tarde para você poder fazer o seu movimento de entrada. Por quê? Porque quem comprou nessa região aqui embaixo já está com lucro alto, já está com lucro pesado. Observe aqui o meu lucro pessoal nesse presente momento, está na casa dos 34%, desde que o bear market começou realizando as operações de trade. Quando a gente chegou nesse patamar de preço em que a gente estava lá em fevereiro, quando teve aquela queda de 59 mil dólares, o meu lucro estava na casa de 21%, agora está na casa dos 34,02%. Ou seja, já estou com um bom lucro acumulado nesse momento. Quem acumulou já está com um bom lucro acumulado nesse momento. E você comprar nesse preço em que a gente está, tem grande chance de você acabar virando liquidez posteriormente. Por quê? Porque a gente está distante de um ponto onde você pode colocar um stop que seja saudável para a montagem de uma operação em si. E a gente ainda está em bear market. A tendência de longo prazo do mercado, ela ainda não virou. Ela ainda é de bear market. Até que essa tendência vire em definitivo, a gente vai ter um grande risco de comprar em patamares de preço em que a gente está agora. Então, o que você deve fazer, inclusive nesse presente momento, eu estou gravando aulas para a comunidade cripto, falando exatamente o que deve ser feito quando você perde um movimento acumulativo, um movimento talvez de fundo de mercado. Não acredito que seja um movimento de fundo de mercado esse que a gente viveu, acredito que é apenas um repique, e isso que você perdeu agora foi um movimento de trade em si, mas caso o tempo passe e se comprove no médio prazo que esse movimento foi um movimento de fundo do mercado, que você perdeu o período de acumulação do mercado em si, a gente tem estratégias para você poder executar de forma adequada, de forma correta, para poder surfar movimentos de alta dentro do mercado. Esse foi um dos grandes erros que muitas pessoas cometeram no último ciclo de alta que a gente passou. As pessoas chegavam dentro do mercado atrasadas com um movimento acontecendo e queria adentrar a uma estratégia que não estava no momento adequado de se fazer. Quando você perde um movimento de mercado, você tem que partir para uma estratégia diferente da estratégia de acumulação, que é, no caso, a estratégia de trade, se posicionar em momentos específicos e pontuais dentro do mercado para estruturas de alta, seja elas de curto prazo ou de médio prazo. E qual é o tipo de estrutura interessante para você poder surfar oportunidades depois de perder o começo de um movimento possivelmente? É buscar por setups de investimento de grandes players para operações de swing trade. E qual costuma ser o tipo de setup mais fácil para você que é investidor de varejo, para eu que sou investidor de varejo, conseguir compreender, entender e ter um fácil acesso? É o tipo de setup da média de 200 períodos, seja no gráfico de um dia, seja no gráfico de 4 horas, seja no gráfico de 1 hora. Porque a média de 200 períodos, ela costuma ser utilizada para setup de operação de swing trade de big players, de players com muito dinheiro. Então, sempre que a gente tem esse setup sendo executado, esse setup sendo confirmado, a gente consegue montar uma operação onde a gente tem um stop controlado para caso o movimento que a gente esteja esperando seja equivocado e para ter oportunidades de compra. E geralmente esse tipo de operação funciona da seguinte maneira: vamos supor, a gente rompeu aqui a média de 200 períodos, a gente veio aqui, não testou, subiu, e vamos supor que a gente volte aqui para poder fazer o teste da média de 200 períodos, que nesse momento está na casa de 70 mil dólares por unidade. Aqui seria o momento onde você poderia abrir operações caso você tenha perdido um movimento de alta
acontecendo dentro do mercado em si. Por quê? Porque caso o movimento de alta se mantenha sendo respeitado, o rompimento da média de 200 períodos, ele não vai acontecer, ou então, se acontecer, vai acontecer de forma falsa, vai acontecer de uma forma equivocada para depois poder voltar a subir acima da média novamente. Então você consegue fazer a entrada na média, botar um stop abaixo para que caso aconteça o rompimento, você tenha um pequeno prejuízo e já volte o capital em caixa para depois poder buscar uma outra oportunidade dentro do mercado. Só que a gente olha para o setup da média aqui de 200 períodos, né, no gráfico de 4 horas do Bitcoin, a gente vê, né, que esse setup não está funcionando para esse momento, porque o preço eles não está voltando próximo da média de 200 períodos. Então, o que você faz? Você baixa o time frame do gráfico para você poder ver se em algum outro gráfico você consegue encontrar oportunidades possíveis de compra dentro desse setup em si. E aí a gente vem aqui para o gráfico de 1 hora no Bitcoin em si, e a gente vê que nesse setup a gente está tendo essa funcionalidade acontecendo, porque a gente vê aqui rompimento da média de 200 períodos no gráfico de 1 hora, reteste da média e aí subida do preço. Ou seja, aqui nesse setup, no gráfico de 1 hora, está funcionando. O preço subiu, ele passou aqui, lateralizou um pouquinho, veio, subiu aqui e testou a média de 200 períodos de novo. Segurou a média de 200 períodos. Nessa que segurou, subiu aqui mais uma vez e agora um possível ponto de compra para você que perdeu o movimento de entrada e perdeu esse movimento, e esse movimento seria aqui na casa dos 72.169 dólares na média de 200 períodos no gráfico de 4 horas. Quando chegasse aqui, você abriria uma operação para tentar pegar um movimento como esse aqui de continuação de alto e rompimento dessa região. E aí você poderia pegar um stop e colocar um pouco abaixo desse ponto. Por exemplo, a gente está aqui em 72.200 dólares. Se chegar nessa região aqui, você abre a sua operação. E aí você mantém a sua operação aberta caso o preço volte a subir. Mas caso o preço não volte a subir, faça o rompimento dessa região. Volte depois para tentar voltar acima da região da média de 200 períodos e não consiga fazer nesse movimento aqui, você vai, estopa a sua operação, sai com um prejuízo mínimo em si e não toma grandes riscos. Diferente seria se você viesse aqui agora, por exemplo, e comprasse Bitcoin nesse preço em que ele está, aqui na casa dos 74 mil dólares por unidade, por medo de ficar de fora de um movimento de alta, e tivesse que estopar, por exemplo, depois aí que ele voltasse a corrigir e caísse aí 10% para voltar em 65 mil dólares por unidade, ou caísse aqui 16% para voltar lá nos 63 mil dólares por unidade, e etc. O risco para uma operação aberta aqui agora, nesse ponto em que a gente está, ele é muito grande, porque como eu falei para vocês, isso aqui que a gente está vivendo ainda é um movimento de curto prazo. Ainda é apenas um movimento de repique para depois o preço seguir caindo. Por quê? Porque a gente não tem a confirmação de que o fundo de mercado ele foi encontrado. A gente pode vir a ter essa confirmação se o preço do Bitcoin conseguir ultrapassar a região aqui dos 84, 85 mil dólares por unidade, que é essa região. Se o preço do Bitcoin vem e ultrapassa essa região, esse canal aqui superior, aí sim a gente monta uma estrutura de alta de longo prazo. E aí a gente pode ter colocado fim no bear market para a volta do bull market em si, para a volta de uma estrutura de alta de longo prazo e as coisas ficarem mais favoráveis. Mas até que isso venha acontecer, a gente ainda está em uma estrutura de baixa. E o preço pode subir para depois derreter e quem sabe fazer um fundo mais baixo ou testar o último fundo formado ou alguma coisa desse tipo. Então, o risco para você que ficou de fora de comprar agora, ele acaba sendo muito alto porque o stop vai estar muito abaixo. O melhor que você pode fazer é trabalhar com setups específicos para as pessoas que perderam o movimento. No último bull market, a gente viu inúmeras pessoas chegando no ano de 2024, chegando no ano de 2025 dentro do mercado e querendo executar uma estratégia o qual o tempo dela de se preparar para poder entrar tinha passado. Quando você chega no mercado e a estratégia que acaba sendo a mais conhecida, que acaba sendo a melhor utilizada, já passou do tempo de execução, você tem que ir para uma outra estratégia para que você não corra um risco desnecessário. Você chegar no mercado, se posicionar para hold em um momento em que isso não está propício de ser feito, no momento no qual já passou a oportunidade desse tipo de posicionamento, é um grande equívoco, porque você vai se posicionar com uma boa estratégia em um momento errado e provavelmente vai acabar colhendo prejuízo lá na frente. Chegou tarde dentro do mercado,
passou um movimento, o risco aumentou, você muda a forma como você vai se posicionar. Você trabalha com movimentos específicos para ter stops controlados e não permitir que você perca grandes quantias de dinheiro caso o seu posicionamento esteja equivocado. Lembre-se sempre, é uma estratégia para cada momento de mercado. O posicionamento que a gente está batendo 3 semanas atrás, 2 semanas atrás, já não é o mesmo posicionamento válido para esse presente momento, porque o preço mudou, o preço muda, a condição de mercado muda. Se a gente fizer o rompimento dos 85 mil dólares por unidade e voltar para uma estrutura de alta de médio e longo prazo, o momento de mercado vai passar a ser outro, diferente desse em que a gente está agora, diferente do que a gente estava há 2, 3 semanas, 1 mês atrás. As coisas dentro do mercado, elas sempre mudam. Infelizmente, se você, assim como a maioria das pessoas não aproveitou a oportunidade, né? Porque ontem eu soltei esse post lá no meu Instagram. Se você não segue, segue lá. E nesse post aqui, eu perguntei se o fundo tivesse ido nos 60 mil dólares por unidade, se as pessoas estariam satisfeitas com o que elas fizeram de acumulação durante esse período que a gente teve. A grande maioria das pessoas aqui votou. Seria ruim, não comprei nada ainda, 62%. 26% colocou, sim, comprei, estou bem posicionado. E 12% falou, estou no trade e meu trade iria virar hold, assim como eu, Bruno, estou fazendo. Porque o que eu passei aqui durante todo o período falando para vocês? Falei, galera, vamos fazer o seguinte, big players eles estão comprando, big players eles estão acumulando, a gente está olhando para os indicadores ontem, a gente está vendo esses players acumulando, eles controlam o mercado, detêm 75% de supply, geralmente o movimento que eles fazem antecedem grandes movimentos, seja eles de alta ou de baixa, eles estão vendendo, antecede o movimento de baixa, eles estão comprando, antecede movimento de alta. Acredito que o que a gente está vendo é um posicionamento para trade, mas caso eu esteja equivocado e seja um posicionamento para hold, a gente trabalhando a estratégia igual a deles, a gente pode pegar a nossa operação de trade, transformar em hold, ficar bem posicionado no fundo de mercado para carregar uma posição de longo prazo. Caso a gente esteja equivocado, seja um movimento de reversão do mercado que vai acontecer posteriormente, a gente stopa a operação e etc. A gente vai estar bem para todos os cenários executando essa estratégia. Eu passei aqui 2 meses repetindo isso, todo dia, e as pessoas ouviram aqui, jogaram fora aqui. Aí depois a gente chega em um movimento de mercado onde nós estamos ganhando dinheiro e a grande maioria das pessoas está perdendo, aí o pessoal vem chorar no YouTube. Ah, isso, fulano tá falando que tá ganhando dinheiro e etc, mas eu tô perdendo não sei o quê. Mas você executa aquilo que a gente está passando? Você segue aquilo que a gente está falando? Ou você só assiste o vídeo e ignora aquilo que é passado, ignora os conselhos que são passados, ignora os movimentos que são feitos. Porque é isso que a maioria das pessoas faz. Aí depois vem chorar e falando, como é que você está ganhando dinheiro se eu estou aqui vendo os vídeos todo dia, não estou ganhando? É claro, você não está ganhando, você não está executando aquilo que a gente está executando, só assistir vídeo no YouTube não vai te deixar rico, não vai botar dinheiro no seu bolso, não é mesmo? Enfim, né, galera? Esse aí é o setup que você precisa executar caso você tenha perdido o posicionamento e queira tentar capturar o movimento em cima. Porque assim você vai conseguir ter um stop controlado. E nesse presente momento, como eu falei, eu estou gravando aulas para dentro da comunidade cripto, ensinando o pessoal o que eles precisam fazer caso eles tenham perdido o movimento em si. A forma correta de se posicionar e a forma adequada de comprar dentro do mercado para ter um stop controlado e não correr grandes riscos. Bruno, se não voltar na média de 200 períodos, no gráfico de 4 horas, no gráfico de um dia, no gráfico de 1 hora, para poder fazer o reteste, me dar a oportunidade de compra e subir varado. Bom, aí você perdeu o movimento. Paciência, na próxima vez você faça o movimento correto, você execute a estratégia correta. Aceite que você perdeu o movimento e espera o próximo, caso não dê a oportunidade de você posicionar novamente. Porque o mercado, ele vive de oportunidades todos os meses, todas as semanas, o ano inteiro tem diversas oportunidades. Você perdeu uma, beleza, paciência, calma, controle do FOMO, que em breve volta outra oportunidade para você. Caso você queira aprender a se posicionar de forma profissional dentro do mercado, caso você queira
aprender a estar pronto para todos os cenários de mercado. Caso você queira copiar operações que estão prontas para todos os cenários de mercado, recomendo fortemente que você se torne assinante da comunidade cripto. Por quê? Porque lá dentro da comunidade eu passo todos os meus posicionamentos para os assinantes. Eu passo todas as minhas operações para os assinantes. Quando eu comecei o processo acumulativo para esse movimento que vem acontecendo, eu passei para eles no dia 6 de fevereiro em diante, o movimento que a gente está vendo agora. Eu falei para eles, olha galera, eu estou comprando tal ativo, estou comprando em tal preço com tantos por cento do meu patrimônio, para que eles possam copiar exatamente a operação que eu estou realizando e obter um percentual de valorização sobre o patrimônio deles exatamente igual àquele que eu estou tendo. Eu não só passo o ativo, o preço que eu comprei, mas eu passo também a gestão, para que você consiga obter um resultado igual ao que eu estou obtendo e ganhar dinheiro da mesma forma que eu estou ganhando dentro do mercado. Ou caso seja o caso, se eu tiver prejuízo, ter também o mesmo prejuízo que eu tive. Enfim, ganhar e perder das duas pontas igual eu estou fazendo. As minhas estratégias estão sempre posicionadas para todos os momentos do mercado eu estar bem. Sabe por que eu não fui pego pelo topo do mercado e vi meu patrimônio derretendo? Porque eu estava posicionado naquele presente momento para todos os cenários. Eu acreditava em continuação de alta do mercado. Essa alta não continuou. Essa alta ela não veio. O mercado reverteu e o bear market começou. A gente já está no 7º mês do bear market. Mas o meu patrimônio cresceu em 34% desde que o bear market começou. Por que que isso aconteceu? Porque eu tinha uma estratégia posicionada de forma adequada para todos os cenários do mercado. O que eu esperava não se concretizou, o mercado reverteu, só que eu não perdi dinheiro, porque meus stops foram acionados, o dinheiro veio para o meu caixa, e eu tive caixa para poder surfar oportunidades. Naquele primeiro repique do mercado, de 80 para 97 mil dólares, eu fiz 21% de crescimento patrimonial. Agora, eu estou com mais 13% de crescimento patrimonial nesse repique que a gente está vendo, totalizando um crescimento sobre o patrimônio de 34% nesse exato momento, graças a esse posicionamento, de estar sempre preparado com as minhas operações para qualquer momento do mercado. Assim, eu sempre vou vencer. E eu tenho certeza que você, do outro lado, não fez isso, ou então segue e escuta pessoas que não fazem esse tipo de coisa, que estão sempre dependentes da opinião delas de mercado estar correto. Se você depende da opinião do mercado estar correto para você ganhar dinheiro, você é um investidor frágil e cedo ou tarde você vai acabar quebrando. Já aconteceu com você? Você já quebrou? Você escutou pessoas que dependiam de um movimento estar correto para poder fazer dinheiro e se aquele movimento não estivesse correto, você se ferrava? Foi isso que aconteceu? Bom, você está seguindo as pessoas erradas, é por isso que você não ganha dinheiro. Caso você queira fazer parte do time vencedor do mercado, colocar dinheiro no seu bolso em qualquer momento que seja, torne-se assinante da comunidade cripto, porque lá dentro você vai ter esse tipo de oportunidade. Caso você queira conhecer a comunidade, o primeiro link na descrição do vídeo é o link onde você vai ter acesso às informações sobre tudo que você vai obter dentro da comunidade cripto. E lá dentro você também tem um desconto para poder se tornar assinante da comunidade de R$ 2.997 por R$ 1.797. R$ 1.200 de desconto para fazer a assinatura dentro desse primeiro link que está na descrição do vídeo. E caso você tenha dúvida, queira tirar essas dúvidas, ou então caso você queira um desconto um pouco melhor, você consegue pagando através de criptomoedas. E para isso você clica no segundo link na descrição do vídeo, que é o link do meu time de suporte. Dentro dessa conversa com o time de suporte, eles podem tirar suas dúvidas sobre a comunidade, ou então caso você queira assinar por criptomoedas para ter um desconto ainda maior, é só você falar para eles, olha, eu quero assinar a comunidade através de criptomoedas. Qual é o preço que vocês fazem? Eles passam um preço melhor que R$ 1.797 para vocês. Tamo junto, um forte abraço e até a próxima.